E aí, galera da 3M, beleza? Vamos terminar então aqui nossas aulas de Primeira República no Brasil, tá? Vamos fazer agora a terceira parte, né? De Arthur Bernardes até a Revolução de 1930. Então, retomando dos nossos últimos pontos, nós vimos que o Arthur Bernardes, durante sua campanha presidencial, ele teve, né, uns embates um pouco mais, digamos assim, ásperos com os militares devido às cartas falsas. Houve o levante do Forte Copacabana, né, os 18 do Forte, o início do que seria o tenentismo, que seria uma série de discordâncias militares com o governo de Arthur Bernardes ao longo do seu governo. Então, assim, foi tenso. Né? A treta estava só. Não é à toa que o Arthur Bernardes governou praticamente, né, todo o seu governo em estado de sítio. Tá? Estado de sítio, lembrando, é uma declaração de emergência, né, de situação emergencial, onde liberdades políticas dos cidadãos são suspensas pelo bem da segurança nacional, digamos assim. Tá? Então, devido a essas tretas políticas, né, revoltas, perturbações da ordem, levantes tenentistas e tudo mais, foi quase que um grande estado de sítio. Ele era decretado diversas vezes. Né? Houve também nesse momento, né, a reforma da Constituição de 1891, o habeas corpus foi limitado, né, o presidente pôde passar a exercer vetos, né, expulsão de estrangeiros. Dá para ver a questão do habeas corpus e da expulsão de estrangeiros como meios, né, de se lidar com a oposição também. E aí o presidente ganhava um pouco mais de poderes, centralizava um pouquinho mais os poderes numa república federalista, né, como era a primeira república brasileira. Então, durante esse governo aí, né, que vão estourar os levantes tenentistas, né, o primeiro é um que não é no governo Arthur Bernardes, lá com, né, apagar das luzes, né, do Epitácio Pessoa, e já no governo de Arthur Bernardes, já em 24, né, começa a Revolta Paulista de 1924, tá? Uma revolução tenentista em São Paulo, sob a chefia de um general reformado, né, Isidoro Lopes, general Isidoro, você deve conhecer o nome aí, né, e pelo tenente Miguel Costa, né, em que, na verdade, por todo o tenentismo, uma coisa que a gente percebe é que os rebeldes eles não têm um plano político estabelecido, eles não têm um direcionamento político, eles são contra a política da Primeira República, eles são contra a voto aberto, eles são contra, né, o sistema oligárquico, a política do café com leite, a política de cartas marcadas, são a favor de alguns elementos como o ensino público, algumas coisas assim, mas não tem uma proposta de governo unificada. Né? Então, os rebeldes estavam aqui, né, apontando o fim do poder dessas oligarquias tradicionais, queriam que a moralização do pleito político, né? O voto secreto, né? Uma independência do legislativo maior, né? A educação, né, como meio também de combate a isso tudo. Né? Então, os militares tomam, né, parte da cidade de São Paulo, né, e a resposta a isso é muito violenta. Né? As forças federais atacam, bombardeiam São Paulo, né, desmobilizam as tropas, né, que estavam em São Paulo, e muitos, principalmente sob a liderança aí, né, do Miguel Costa, partem em retirada, vão para o interior do Paraná. Né? Nós vamos voltar a falar desse mais tarde. Essa galerinha vai voltar a aparecer daqui a pouco. Né? Daqui a pouquinho mesmo. Porque nesse tempo, né, outros levantes tenentistas, né, de tenentes vão pipocando para o Brasil. Amazonas, Pará, Sergipe, né, todos os lugares vão tendo diversos pequenos levantes. No Rio Grande do Sul, né, um cara chamado Luiz Carlos Prestes, né, lidera um movimento, né, que consegue romper, né, as tropas governamentais que tentavam isolá-los, avançam até o interior do Paraná, onde vão se encontrar justamente com o Miguel Costa, aquela galera que está vindo de São Paulo. Né? E eles começam uma longa marcha pelo Brasil, uma longa, né, caminhada com forças governamentais a seu encalço, conhecida como Coluna Prestes. Né? Prestes de Miguel Costa, mas
depois mais conhecida, né, como Coluna Prestes, liderada justamente por ele, Luiz Carlos Prestes, que acaba ficando conhecido como Cavaleiro da Esperança, um cara que comandava suas tropas, que tentava manter um bando de homens na linha, né? Quando alguém era pego roubando, por exemplo, dizia-se que era expulso, né? Foi o caso de um cara chamado Filinto Miller, que foi expulso da coluna pelo Prestes, que vem para o Rio de Janeiro e vai acabar sendo chefe de polícia já era Vargas, né? Um dos responsáveis por prisões autoritárias, torturas e tudo mais nessa época, né? Então, basicamente, a coluna Prestes são 1.500 homens armados, marchando, percorrendo o interior brasileiro, 24 mil quilômetros andados ao longo de todo esse tempo, né? 25, 1926, 1927, né? Até que, eventualmente, né, esse grupo ele acaba buscando o exílio, né? Eles então acabam fugindo, né, para a Bolívia. E depois desse longo trajeto, né, nas setinhas verdes aqui no mapa, é o caminho, né, da coluna paulista, saindo de São Paulo, indo até ali no interior do Paraná. O laranja são os gaúchos, se juntam à coluna Prestes, né, nessa linha azul. Na linha vermelha já é o retorno deles e a fuga para a Bolívia. Tá? A coluna Prestes ela é divulgada pelo Brasil, né? A ideia é conseguir adesão de militares contra o governo federal, mobilizar os militares das Forças Armadas brasileiras. Tá? Só que depois de 2 anos, quase 2 anos, 2 anos mais ou menos, né, essa coluna está enfraquecida. Né, dos 1.500 soldados, temos basicamente um terço disso daí. Né, eles acabam se refugiando. Então, né, o Luiz Carlos Prestes, ele vira um símbolo da esperança, da luta por um Brasil melhor. Ele é conhecido como Cavaleiro da Esperança também. Ele vira um símbolo, né, de luta pela melhoria do país. Mesmo com o fim da coluna Prestes, né, esse espírito trintista de contestação, né, que a já chegou a comentar nas nossas aulas, esse espírito do exército de poder moderador, de dono da verdade, que através da força, se necessário for, o exército intervirá na política para moralizá-la, né, isso continua. Né, o Prestes, depois que ele sai, né, do Brasil, vai para a Bolívia, ele vai acabar conhecendo, né, alguns caras como o Astrogildo Pereira, que a gente falou no último vídeo, né, um dos criadores do PCB, que também está exilado, e ele acaba conhecendo, através desse Astrogildo Pereira, os escritos, né, marxistas, e acaba sendo cooptado para a causa soviética, vai para a União Soviética, onde vai ter um treinamento, para depois, na década seguinte, já sob o governo Vargas, voltar para o Brasil aí disfarçado. Né? Mas isso é um papo para uma outra hora. Nesse momento, né, o Prestes não tem nenhuma ligação com esse ideário, né, marxista, socialista. Ele é um cara que está ligado pela ideologia, mas uma ideologia dele, né, humanista, de ver o que estava errado e querer a mudança. É mais ou menos por aí. Com o final do governo Arthur Bernardes, o Brasil já está se tranquilizando, se normalizando. Arthur Bernardes era um mineiro, né? Então, o próximo é um indicado pelos paulistas, Washington Luiz, tá? Que até então, né, é ex-presidente do estado de São Paulo, né, governador de São Paulo. Washington Luiz tinha uma visão, né, de progresso material, né? A frase governar é construir estradas é um pouco isso que ele, né, que ele vê, a questão do transporte rodoviário. Né? As estradas Rio-São Paulo e Rio-Petrópolis são construídas em sua época, né? Não são tantas ao longo do país, já são as principais aqui no eixo Rio-São Paulo, principalmente, certo? Ele via a questão social, né, não como algo, né, os direitos trabalhistas, tudo mais como algo válido. É dele a frase: a questão social é caso de polícia, por exemplo. Né? Então, o seu governo vai ser marcado, né, por uma certa tranquilidade em relação
o Arthur Bernardes, anterior a ele, né? Pelo menos até o, digamos assim, o apagar de suas luzes, né? Mas ele é meio que mexido pela crise de 1929. O pessoal do High Level né, já meio que conversou disso comigo, tá? Com a crise de 1929 vai, né, mexer com, né, o governo brasileiro, principalmente com os cafeicultores paulistas, tá? Esses cafeicultores paulistas, em meio à crise, vão acabar tentando mudar as regras, né, dos acordos políticos, né? Na verdade, se a gente for olhar, né, o governo do Washington Luiz, tá, do, principalmente com os efeitos da crise de 29 e da Grande Depressão que está chegando, tá, busca auxílio no governo, né, o governo também está quebrado devido à Grande Depressão, né, ou seja, a crise econômica é muito grande, o presidente está meio que sem apoio dos seus aliados, e na hora da sua sucessão, tá, os paulistas acabam deixando os mineiros de lado, indicando um outro paulista, Júlio Prestes, para ser o seu sucessor como presidente. Sendo que o então governador de Minas Gerais, né, presidente do estado de Minas Gerais, como é chamado, Antônio Carlos de Andrada, tá, já estava na fila ali, já estava com o pé na porta para virar o próximo, né, candidato, o próximo presidente dentro da lógica do café com leite. Então, esse momento é o segundo grande momento de quebra da política do café com leite. Né? Minas e São Paulo, de novo, rompem. Minas, mais uma vez dissidente, busca de novo apoio no Rio Grande do Sul, um estado de segunda grandeza. Tá? E junto com os gaúchos, eles formam a chamada Aliança Liberal, né? Em que colocam o nome de Getúlio Vargas como candidato à presidência e de João Pessoa como candidato a vice-presidente na chapa da Aliança Liberal. Getúlio Vargas, é importante dizer, era um político já tarimbado, já tinha sido governador, né, ele na época atuava junto ao governo federal, era próximo dos paulistas, já tinha sido ministro, já tinha sido deputado, né, federal pelo Rio Grande do Sul. Então ele já era uma figurinha tarimbada, ele até meio que hesita, querendo ver o que vai acontecer, tá? Mas acaba liderando essa chapa de oposição aos paulistas. Começa a campanha, né? Na verdade, se a gente pensar que houve fraude para os dois lados, né? Os dois lados utilizaram as mesmas estratégias, digamos assim, né? Em 1º de março de 1930, os candidatos paulistas, né, com a chapa encabeçada pelo Júlio Prestes, são eleitos. Tá? Os mineiros perdem, Getúlio Vargas perde a eleição. Tá? Júlio Prestes seria o novo presidente do Brasil, que assumiria, né, o cargo no dia 15 de novembro de 1930. Tá? A oposição, os mineiros, né, não aceitam o resultado, principalmente um grupo que estava dando apoio à Aliança Liberal, é um grupo de pessoas ligadas ao tenentismo, ao movimento tenentista. Tá? A pressão desses grupos, né, por um levante armado cresce, ela é cada vez maior, cada vez mais forte. Tá? Os líderes da Aliança Liberal, principalmente Vargas e Antônio Carlos, estão tentando frear esse ímpeto, né, desses grupos, até que em julho desse ano, 1930, o presidente, né, do estado da Paraíba, João Pessoa, candidato à vice-presidência, é assassinado. Tá? O assassinato não é um assassinato político, de cunho político, não foi um assassinato de cunho de resposta à sua candidatura, nada disso. Tá? Mas, né, digamos assim, que os boatos correm. E isso vai ser um grande catalisador de forças para que, né, os grupos que pressionavam por uma ação armada contra o governo consigam ganhar força.
tá? Getúlio Vargas, Antônio Carlos, vendo que não conseguiriam impedir esse movimento, eles acabam aderindo a ele para também não serem deixados de lado. Então, em 3 de outubro de 1930, começa o movimento. No Sul, Getúlio Vargas lidera, não na frente de batalha, óbvio, né? Mas os grupos que estão subindo, militares que vão subindo, né? Indo de sul para o norte. Tá? Minas Gerais, por seu lado, pega outro flanco. Tá? A ideia dele seria atacar São Paulo, né? O baluarte desse governo. Só que não tem muita resistência. Tem alguns focos de resistência, essa resistência era muito forte. Tá? Então, no fim, um mês depois, no final do mês, nem um mês depois, tá? Os gaúchos chegam, tá, ao Rio de Janeiro. Getúlio Vargas e outros gaúchos chegam ao Rio de Janeiro. Eles amarram seus cavalos no obelisco da Avenida Central, tá, como um símbolo de que estavam tomando o poder, tá, um símbolo gaúcho disso. Getúlio Vargas, né, com seu porte atleta, porte militaresco, tá, assume então o poder dentro do governo provisório e o povo fica ainda, né, olhando para o que vai acontecer. Né? Ou seja, as mudanças, ainda que esse novo governo do Vargas fosse trazer com ele uma série de mudanças, as mudanças ainda não são tidas como certas. Né? O nome de Luiz Carlos Prestes continua presente para alguns, já como aparece aí nessa charge, que entre Washington Luiz, Antônio Carlos e Júlio Prestes. Antônio Carlos, lembrando, seria um nome possível, né, dentro da política café com leite, um nome que substituiria o Washington Luiz. Eles, né, as pessoas comuns, ele e ela, repara aí o ele e ela com 2 L's, né, como era a grafia da época, né, falando entre os 3, prefiro o quarto. O quarto aí, Luiz Carlos Prestes. Bem, pessoal, então isso aí, com isso fecha-se a Primeira República, né, ou a República Velha, como alguns chamam pejorativamente. Getúlio Vargas toma o poder. Né, essas novas forças eles vão cancelar a Constituição de 1891, tá? E vai começar então um período curto, entre aspas, aí, mas o primeiro período ditatorial do governo provisório, onde o país é governado sem Constituição. Tá? Mas isso é papo aí para quando a gente começar a falar da Era Vargas, uma outra aula. Então valeu, pessoal. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.